Olá, meus amigos. Voltando aqui, né? Eu tive que sair, atender minha mãe, que está lá no interior, na roça. Minha mãe me ligou, tá chovendo muito lá, que também tá chovendo. E a gente parou a live aí, né? Mas como eu prometi, nós estamos de volta, tá bom, meus queridos? Estamos de volta e quero desde já agradecer os irmãos que já estão entrando. Que Deus abençoe, que você possa compartilhar essa live, que você possa ajudar, compartilha, divulgue e vamos novamente falar da palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Está conosco, já estou vendo aqui o nosso querido irmão Tiago. Deus abençoe, irmão Tiago Gomes, né? Tá também Erci Duarte, Deus abençoe. Isso, também aqui tá o Tiago Gomes, não, Tiago e Vanessa, mas é o Tiago Gomes, né, Tiago? Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus, Deus é bom, né? Glória a Jesus, estou muito feliz de poder voltar essa live aqui. E eu já tinha lido sobre o livro da Revelação, nós estávamos falando sobre João, né? A gente falou sobre a Bíblia, como a gente sabe que a Bíblia levou cerca de 16 séculos para ser escrita, entre Antigo e Novo Testamento, tem um período de, na verdade, de 100 anos foi escrito o Novo Testamento, cerca de 1500 anos escrito o Antigo Testamento, e nós também estamos falando sobre João. Eu disse que algumas pessoas, se você for pesquisar, você vai encontrar pessoas que diz que João, que escreveu o Evangelho, João que escreveu as cartas, o João que escreveu o livro da Revelação, há quem diga que esse João é é parente de Jesus, ou primo de Jesus. Há quem diga. Mas não há uma afirmação de que ele é parente. Mas eu já ouvi pessoas dizer, já li isso também em alguns artigos, só que existem algumas leituras que a gente faz que fica difícil a gente atribuir isso como verdade. Porque existem pessoas que têm tanta coisa, tem tanta explicação, tem tanto argumento, que se você for olhar na lógica, você percebe que não tem uma conexão, não tem nada a ver, mas existem várias situações que a gente vê, né? Observa bem, João, como eu disse, alguém disse que ele era filho de Maria Salomé, que essa Maria ficava lá perto, né, na região onde tinha o tanque de Betesda, né? E quando Jesus ia brincar com João, olha o que o povo disse. Jesus ia brincar com João e na brincadeira lá, Jesus via todo dia, ele via aquele homem lá no poço, lá esperando o anjo agitar as águas. E por isso eles afirmam que Jesus era parente de João. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu prefiro aonde a Bíblia se cala, quem sou eu para abrir a boca, né? Só estou dizendo que você vai encontrar pessoas que vão dizer isso que eu estou te falando agora. Mas, vamos lá. João, ele é de fato discípulo de Jesus. João andou com Jesus, João perneou com Jesus, João viu os milagres de Jesus. E eu acho interessante que João escreve o Evangelho, João escreve a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, e João escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O que me encanta é que quando eu disse a princípio sobre a Bíblia foi escrita por cerca de 16 anos,
16 séculos, né? Que cerca de 1.600 anos a Bíblia foi escrita. Entre esses 16 séculos existe o começo que quem sabe, as pessoas até afirmam, nós somos sabedor de que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele foi escrito por Moisés. E quando João vai escrever o Evangelho, João vai citar algo interessante. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. E nós, quando nós lemos o livro do Gênesis, nós percebemos que a palavra diz, e façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observamos que nessa palavra encontramos mais de uma pessoa, né? Façamos, ou eu faço segundo a minha imagem, é uma coisa, e façamos segundo a nossa imagem. Aí, quando você vai ler o capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, nós entendemos que a conexão do Antigo Testamento, a conexão do Novo Testamento, a gente percebe que a mesma conexão, ela segue o fluxo. Isso quer dizer que a história do Antigo Testamento, a história do Gênesis, ela não termina no último capítulo do Gênesis. A história do Gênesis, ela entra no livro do Êxodo, no livro do Levítico, ela entra no livro de Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth e assim por diante. Ela vai dando sequência a uma história que Deus decretou para a humanidade. Ou seja, por mais que a humanidade tentou se esquivar da história, Deus sempre levanta um remanescente e traz alguém nos trilhos novamente, e a história continua como deveria, porque eu quero que você entenda que o planeta Terra não está na mão de Satanás. O planeta não está na mão do inimigo. O inimigo tem alguns privilégios que Deus ortogou a ele, uma vez que expulso dos céus. Mas ele não tem domínio sobre o planeta Terra. O domínio está na mão de Deus. O diabo só vai até onde Deus permite. O diabo só mexe aonde Deus permite. Aí nós perguntamos, mas aí, pregador, Deus permite a guerra? Deus permite o assassinato? Deus permite a matança? Ei, o diabo vai aonde Deus permite. Mas aquilo que de fato o diabo adquiriu, ou seja, os homens que optaram a andar do lado de Satanás e não ao lado de Deus, quem vai dominar aquelas pessoas é Satanás. É como se você tivesse uma lavoura e você resolvesse dar a lavoura. Diz assim, essa parte da lavoura eu vou dar para você e você vai cuidar dessa lavoura para você. Então escute para você entender. Assim também nós precisamos entender que quando nós rejeitamos a Deus, como você vai ler o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 15 está escrito assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele está dizendo o seguinte, olha, o meu pai que vai lavrar a terra, ele vai cuidar da lavoura. O meu pai que cuida. Só que esse pai que cuida, assim, toda vara que não der fruto, o agricultor faz o quê? Corta ela. E uma vez ela saindo do dono da lavoura, ela vai para outro lugar. E esse lugar, quem vai dominar é Satanás.
E uma vez ele dominando, é dele. Então, olha bem, aí diz, mas aquela que dê fruto, ele vai podar para que dê mais fruto. Ele vai tirar os brotos indesejáveis para que ela venha ter robustura. Tá entendendo? E venha crescer. Então isso é muito interessante. Então vamos lá. João, ele é um dos discípulos amados, um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus, sempre esteve perto de Jesus. Eu fico imaginando que João tinha todas as possibilidades de ser uma pessoa que poderia ser o líder da igreja em Jerusalém. João tinha todas as possibilidades de ser o pastor-chefe da igreja em Jerusalém. E se você for analisar o texto, você percebe que Pedro não deveria ser o pastor da igreja. Ele não deveria ser o líder da igreja. Por quê? Porque Pedro, por mais que ele andou com Jesus, por mais que ele se dispôs a estar com Jesus, mas Pedro ele tinha muitos deslizes na vida. Eu acredito, analisando o texto, eu consigo entender que Pedro errou mais do que João. Só que Pedro, por errar mais do que João, Pedro tentou mais do que João acertar, mas errou. Agora, o que é que eu vejo aqui? O que eu vejo é João, ele escreve o evangelho. E Pedro não escreve, mas João escreve. Eu não vou falar sobre Pedro aqui. E como é que João vai escrever? Observa. Segundo os historiadores, o evangelho de João não foi o primeiro a ser escrito. Há quem indica o evangelho de Marcos o primeiro a ser escrito. Esse Marcos também tem um nome João. É chamado de João Marcos. Está entendendo? Ele também tem o nome João. Não é o mesmo João que escreveu o evangelho de João. Então existia muitos João naquela época, como existe muitos José hoje, muitas Maria, muitos Carlos e assim por diante, muitas pessoas com o mesmo nome. Então, o evangelho primeiro a ser escrito, segundo os historiadores, é o evangelho de Marcos. E esse João Marcos, quando vai escrever o evangelho, ele escreve analisando alguns fatos, alguns episódios. Porque esse Marcos aqui, ele não era discípulo de Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele não esteve com Jesus, a não ser, como alguns dizem, como está lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus esteve na sua casa, né, na sua residência. E nós percebemos que a gente até acha, né, analisando que quando você vai ler, você percebe que a ceia, né, quando eles vão preparar a ceia, há quem diga que é na casa de João Marcos, a mãe de João Marcos está ali, e a Bíblia diz que um homem estava com um cântaro, chega lá e diga a esse homem, vai lá e prepara, porque o Senhor vai estar ali. E nós somos sabedores de que não era normal um homem andar com um cântaro na mão, e sim uma mulher. Então observa bem. O João Marcos escreve o evangelho primeiro, mas o evangelho que foi canonizado primeiro não foi Marcos. Por que não foi Marcos? Foi o evangelho segundo Mateus. Por que segundo Mateus? Mateus aqui é aquele Levi do capítulo 9 de Mateus, está entendendo? Que Jesus chega na coletoria de imposto, que não é alfândega. Quando Jesus chega na coletoria de imposto, diz para ele, vem e segue-me. Esse homem da coletoria não pensou duas vezes e faz o quê? Ele vai seguir Jesus. Esse camarada, ele vai escrever o evangelho segundo Mateus. Por que a gente diz segundo e não evangelho de? Um exemplo, eu poderia dizer evangelho de Marcos, evangelho de João, evangelho de Lucas, evangelho de Mateus. Não, não é evangelho de, é evangelho segundo, porque o evangelho é de Cristo, tá entendendo? Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos. Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas. Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus. Evangelho de Cristo segundo escreveu
João. Tá entendendo? Por isso que nós proferimos Evangelho segundo escreveu. Entendeu? Então vamos lá. O Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito para quem? Ele foi o primeiro a ser escrito, mas não foi o primeiro a ser canonizado. Por quê? Porque ele escreveu esse evangelho para os romanos. Tá entendendo? Esse camarada, ele tinha mais facilidade no contato aos romanos. É bem verdade que Levi também tinha facilidade no contato. Porque você imagina um cobrador de imposto trabalhar para o romano, se não tivesse facilidade de diálogo com o romano, ele não tinha condições de trabalhar para o romano. Então ele também tinha condições. Mas ele vai escrever o evangelho não para os romanos como o Mateus escreveu. Ele escreve o evangelho para Roma, né? Agora, o Mateus escreveu o evangelho para quem? Ele escreveu o evangelho para os judeus. Tá entendendo? E por que ele foi canonizado primeiro? Por esse motivo. Por escrever para os romanos é os que mais eram lidos, tá entendendo? No Antigo Testamento. Porque o evangelho, antes de deitar em letra, que há quem diga que os primeiros escritos foi no ano de 54, né, 53, que não foi os evangelhos, porque os primeiros escritos do Novo Testamento foi as cartas de Paulo. Foi Paulo quem escreveu primeiro no Novo Testamento, tá entendendo? Depois que vem a escrita dos evangelhos. Mas as cartas paulinas vieram primeiro. Então isso é muito interessante, irmãos. Eu vou dizer algo aqui interessante para você. Se você quiser divulgar, se você quiser pegar essa live e manda para os seus colegas, seus amigos, porque isso aqui, irmão, é como se fosse uma aula para você. Eu estou aproveitando o meu tempo para ensinar, porque a gente precisa aprender a palavra. E essa é uma das razões que eu observo que nós temos que aprender. Tá entendendo? Então nós vamos aprender nessa hora. Isso ajuda muito. Então, vamos lá. O Marcos escreveu para os romanos, o primeiro a ser escrito, mas não foi o primeiro a ser canonizado. Tá entendendo? O Mateus escreveu para os judeus, não foi o primeiro evangelho, mas foi o primeiro a ser reconhecido porque era mais lido entre os judeus. Tá entendendo? Agora, o Evangelho segundo Lucas. Lucas é o único escritor da Bíblia que não é da linhagem judaica ou dos hebreus. Entendeu? Ele não faz parte da linhagem. Ele é um gentílico, ele é um gentil. E ele faz o Evangelho para os gregos, para os gentios. Ele escreve o Evangelho. Ele não escreve o evangelho para um tom koiné e nem para um tom clássico, porque existia duas linguagens para a Grécia, né? O grego koiné, que era o grego para os menos favorecidos, e o grego clássico, que para de pessoas de classe alta. Então ele colocava entre meio, tanto o koiné entendia quanto o clássico entendia a palavra. Então ele ficava no meio, a balança no meio. Tipo assim, o pequeno entende, mas o grande também entende. Então, Lucas, ele escreveu o evangelho para os gregos. E Lucas, ele escreve para Teófilo, né, que na verdade ele escreve o primeiro tratado, ele escreve o segundo tratado. Lucas escreveu evangelho, segundo Lucas, e ele escreveu Atos dos Apóstolos, né, que é chamado Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo, e assim por diante, é chamado de Atos. Então, Lucas escreveu Atos, entendeu? Então, vamos lá. Esses três evangelhos que eu acabei de falar aqui, irmãos, eles são chamados de evangelho sinótico. Eu tenho dificuldade na língua aqui, a minha quando eu digo presa, quando eu digo assim, tem algo que eu erro, né? É porque eu sou da roça, tá, irmãos? Então vamos lá. Os três evangelhos é chamado de evangelho sinóptico, né? Esses evangelhos, por que ele é chamado de sinóptico? É porque ele tem sinônimo um do outro, tá entendendo? Tem um parecer um do outro. Quando você lê os três evangelhos, você percebe que tem um parecer um com o outro. Então isso é muito interessante.
Agora, outra questão que eu acho interessante é, os três evangelhos que a gente lê, eles têm sinônimo um do outro, com algumas imperfeições, a gente tem que entender isso, porque você lê um texto, ele diz um endemoniado, você diz o outro texto, 2 endemoniados. Vamos lá. Você diz, você vai num evangelho, tem uma versão, você vai na outra, tem. Um exemplo, quando você vai ler sobre Jairo, você vai ler num evangelho, diz que a filha está morta. O outro, como Lucas, ele vai dar um detalhe a mais, ele vai dizer que está à beira da morte. Então há uma diferença entre morta e beira da morte. E prova disso que Lucas vai relatar algo interessante. Ele relata que quando ele estava conversando, ou Jesus estava atendendo uma mulher, aí chega o servo da casa dele e diz assim, não precisa incomodar o mestre porque a filha morreu. Então, isso prova que quando ele saiu para ter com Jesus, ela não estava morta. Mas o Evangelho segundo Mateus vai dizer que ela estava morta. Por quê? Porque Lucas, ele tem a facilidade de dar detalhes. E o Mateus não tem tanta facilidade de detalhes, tá entendendo? Lucas, ele vai buscar mais a fundo a história, vai buscar mais profundidade na história, ele vai começar a colher informação. E colhendo as informações, ele vai dar detalhes dessas informações para Teófilo, tá entendendo? Então, por isso que se você junta todos os 3 evangelhos, você percebe que tudo é de fato verdade. Algumas imperfeições na palavra, mas tudo se resume de que de fato aconteceu, entendeu? Então é muito interessante. É como se você ficasse sabendo assim, rapaz, você está sabendo que aconteceu um acidente? Eu estou sabendo. Você viu o que aconteceu? Rapaz, o cara morreu. É mesmo? É. Aí chegou lá, e cadê o cara? Não, a ambulância pegou ele. A ambulância não vai pegar defunto, é verdade? A ambulância vai pegar alguém que está com pulso, ainda está pulsando. Opa, ele ainda tem chance de vida, entendeu? Mas o camarada que chegou com a primeira notícia, chegou que ele fez o quê? Morreu. Alguém foi lá ver e ele foi levado pela ambulância. Então ele não morreu. Então observa que o fato de fato aconteceu. O acidente aconteceu. Mas um proferiu que está morto e outro proferiu que a ambulância levou. Ele ainda não está morto. Aí chega lá na cidade, antes de entrar no hospital, ele acaba de virar óbito. Então, entendeu? Então, era só essas imperfeições que alguns dão detalhes e outros não dão detalhe. São essas as imperfeições que a gente começa a entender, né? Então, vamos lá. Observa, por que nós temos que entender isso, irmão? Porque nem todo mundo, como eu disse, Lucas, ele escreveu, sendo um homem conhecido, um homem culto, ele escreveu com detalhes, com mais conhecimento de causa, mas ele também escreveu para que o povo entendesse de fato. O Evangelho segundo João. João escreveu o Evangelho. Se os 3 evangelhos são sinóticos, tem um sinônimo, o de João não tem. Agora, se os 3 evangelhos têm um povo para quem escreveu, João também não tem um povo. Deixa eu te mostrar um exemplo. João, ele não escreveu para romanos. João não escreveu para judeu. João não escreveu para Grécia. João escreveu para quem? João escreveu para a igreja. O Evangelho segundo João, ele é chamado de Evangelho universal. A palavra universal quer dizer, escreveu para um povo, para a igreja, para um exemplo, para o universo inteiro. Quando João escreve, por isso que eu fiz questão de falar do capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Você está entendendo? João fala sobre isso e é algo muito interessante. Agora, quando João escreveu o Evangelho, como eu disse, João escreve, já está um senhor bem de idade, ele escreve e João é pastor de uma igreja lá em Éfeso. João percebe que tem uma igreja que precisa de alguns cuidados. Qual é os cuidados?
João sabia de uma coisa: a parede do evangelho, o evangelho que prego, as pessoas querem me matar, as pessoas querem me destruir, as pessoas querem fazer, tipo assim, quer dar cabo de João, da mesma forma que fez com os demais. Mas João foi o único dos apóstolos que não morreu assassinado, que não foi mártir. É o único apóstolo que morreu de velhice. Tá entendendo? Agora, olha, para você entender. Quando o João escreve, João sabe de uma coisa: enquanto eu prego o evangelho verbalmente, eu ainda tenho umas pessoas que param para me ouvir. Mas a verdade é que existem pessoas que estão doidinho para assumir uma posição que não é deles. E querendo assumir essa posição, ou seja, João saindo da história, o evangelho verbal já não está mais no meio deles. E não tendo o evangelho verbal, João sente necessidade de escrever o evangelho. Enquanto ele escreve o evangelho, ele fala sobre o princípio era o verbo, e uma vez falando sobre o verbo, ele também vai falar sobre João 3, que fala sobre Nicodemos, não é verdade? Ele vai dizer mais embaixo, no 16, algo interessante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o universo, que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Então vamos lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e todo mundo conhece essa história. Então, tem hora que eu dou uma adiantada aqui, que eu sou... tem hora que a gente é meio acelerado, né, irmão? Então vamos lá. João vai dar alguns detalhes interessantes para o evangelho, para que as pessoas que estão em Éfeso comecem a entender: epa, João tem conhecimento de causa. João sabe do que está falando. João falou disso aqui. João falou lá do Nicodemos. João falou de fulano de tal. João falou isso aqui, rapaz. Então as pessoas começam a ver que o que João está pregando, de fato, são territórios que ele conhece. E aí João começa a pregar e o evangelho começa a fazer o quê? O evangelho começa a crescer. Quando o evangelho começa a crescer através da pregação de João, João percebe outra questão. Ele percebe que tem que ensinar a igreja. E uma vez percebendo que tem que ensinar a igreja, João vai escrever a carta. Tem a primeira carta, segunda carta e terceira carta. Tá entendendo? Há quem diga que essa carta foi escrita para uma mulher, a primeira carta de João. Tá entendendo? Então, João escreve para uma mulher. Depois tem ele agradece, ele faz alguns agradecimentos, ele fala sobre algumas questões interessantes, ele fala muito sobre tomar cuidado. Então, João vai falar. E quando João escreve a primeira, segunda e terceira carta, João está fazendo o quê? João está alertando os cristãos. E diz assim: o evangelho é para que as pessoas reconheçam que Cristo é o Senhor. O evangelho é para entender que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. O evangelho é para compreender que Jesus, que o povo crucificaram, é um Jesus que ressuscitou, é um Jesus que ficou por 40 dias no meio do povo, é um Jesus que depois de 10 dias que ele foi o Espírito derramado, é um Jesus que continuou fazendo milagre, batizando com o Espírito Santo. João está dando detalhe que Jesus é o Salvador. Só que agora, nas cartas, João vai doutrinar a igreja. Tá entendendo? Então o evangelho não é para doutrinar, o evangelho é para resgatar as pessoas da mão de Satanás e trazer para Jesus. Agora, as cartas é para assegurar as pessoas que já estão em Jesus para continuar em Jesus. Então essa é a diferença. As pessoas têm que ser asseguradas de que elas estão em Jesus. O evangelho assegura as pessoas, ou seja, o evangelho traz as pessoas para Jesus. Agora, as cartas continuam assegurando as pessoas para permanecer em Jesus. E a segunda carta, ele escreve, ele diz filhinhos, e então assim por diante, ele fala muito sobre isso, né?
Aí o que eu acho interessante é a terceira carta de João, que eu quero falar um pouco nela. O que eu quero falar nessa carta? É que João vai escrever para um obreiro, para um presbítero chamado Gaio. E ele percebe que esse homem é um camarada de índole, é um camarada de responsabilidade, é um camarada que tem intimidade, é um camarada que sabe o que é a obra de Deus. E esse Gaio, ele era um camarada rico, um camarada bem-sucedido financeiramente. E sendo esse camarada um homem bem-sucedido financeiramente, ele ajudava os missionários que eram levados para a obra missionária, para o campo missionário. E então observa que quando ele faz esse trabalho, João manda alguns obreiros até a região em que tinha um suposto obreiro, um pastor que dominava aquela região. E o que acontece? Esse obreiro então recebia os missionários, mas eles ficavam na casa de Gaio. Gaio então abençoava, Gaio mandava seguir viagem, mas abençoavam com uma oferta, abençoavam para ele ir, para ele se alimentar na estrada, tá entendendo? E então esse pastor, né, por nome de Diotrefes, né, eu acho difícil falar esse nome, ele não gostou disso aí. Não gostava. E ele falou para Gaio assim, ó, você não vai receber mais ninguém na sua casa. E sabendo esse Diotrefes, né, não sei se procede Diótrefe ou Diotrefes, ele diz assim, olha, você não vai receber mais ninguém. E mesmo sabendo que quem mandou foi João. João era o pastor da igreja. Como se fosse assim, quem era o pastor? Só para você entender, quem era o presidente da igreja era João. Então, esse obreiro que estava assumindo um campo, ele tinha que acatar as ordens de João. Quando João manda um obreiro, manda um missionário, ele tinha que acatar as ordens. E ele não acatava as ordens. Ele começou a dizer assim, ó, não aceita mais, você não pode. Então Gaio faz o que? Ele se desanima. Ele se entristece. Ele diz, eu estou lutando para o crescimento da obra e tem gente achando que não está bom. Você conhece esse tipo de pessoa? Tem gente que luta para o crescimento, luta para ver uma obra crescer, luta para ver Deus trabalhar, luta para ver uma obra ser construída. De repente ele vai lá, ajuda, dá almoço, dá janta, dá o hotel, né, dá uma ajuda de custo. Aí de repente aparece alguém que diz, opa, fulano está crescendo mais do que eu. Ele começa a atrapalhar o crescimento da obra porque não é ele que está na frente. Eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse o mesmo espírito que tinha esse Gaio, você está entendendo? Se eu tivesse o mesmo espírito que tinha Gaio, ele não precisava ter medo, ele continuaria a obra do mesmo jeito, mas ele não tinha o mesmo espírito. Ele não tinha capacidade para fazer e tinha raiva de quem fazia. Aí, quem vai trazer a notícia para João? Demétrio leva a notícia. Quando Demétrio leva a notícia, né, João fica triste com essa notícia e João escreve a carta. Ele escreveu a carta e quando ele escreveu a carta dizendo assim, ei, desejo que vá bem a tua vida, saúde, como vai a tua alma. Está escrito. Ele está dizendo assim, não desanima não, rapaz. Se alguém está dizendo que você está desviado, está enganado. Se alguém está dizendo que você não é crente, está enganado. Não desanima, não. Eu desejo que a sua saúde seja bem, como a tua alma está bem com Deus. Escute aqui, enquanto o Diótrefe está dizendo que Gaio é desviado, está entendendo? Aí o João, que é o pastor da igreja, diz assim, rapaz, você não está desviado não, a tua alma está bem demais, aleluia, eu desejo que você tenha saúde como a tua alma está bem, oh glória, aleluia. Enquanto tem gente, irmão, doidinho para te ver na lona, ainda tem homem de Deus que olha para você e diz, você é homem de Deus, rapaz, você tem compromisso com o reino, continua. Então Deus então levanta
Gaio através de uma palavra, de uma carta que João escreve, né? Então isso é muito interessante. Então João escreveu, então, eu disse que eu ia falar só sobre o João aqui. Eu comecei lá no Mateus, no Levi, né? Comecei no João Marcos e Lucas e aqui no João. Então João escreveu a carta. Agora, depois que João escreve as cartas, João ele é preso, né? Todo mundo sabe disso. Essa prisão ele vai para a ilha chamada Patmos, né? E antes da ilha chamada Patmos, nós somos sabedores, segundo historiadores, né, que João também ele foi lançado em um caldeirão de azeite fervendo, porque eles queriam matar João, mas não era o projeto de Deus. Lembra quando Jesus vai lá na beira do mar, quando Pedro está pescando pela segunda vez? Lembra? Pedro pescou pela segunda vez, não pegou peixe nenhum. Aí depois Jesus aparece na beira da praia e pergunta, tem peixe aí? Eles dizem, não tem. E assim, nessa conversa, acontece a conversa, né? Tá entendendo? Nessa conversa que acontece, Jesus chama Pedro e diz, Pedro, tu me ama? E assim por diante vai, ele fala por 3 vezes, né? E após isso aí, ele vai falar a forma que Pedro vai morrer, e Pedro vai questionar a forma que João vai morrer. E Jesus vai dizer para ele que isso não compete saber. Jesus estava afirmando que João não ia morrer como mártir. João ia morrer de morte moída. Então, ou seja, eles poderiam fazer o que quiser, que quando Jesus falou, está falado. Então, segundo o historiador, lançaram ele num caldeirão de azeite fervendo, mas é como se estivesse numa água gelada. Aleluia! Porque o Espírito de Deus que estava na vida de João, aleluia, era muito mais quente do que o azeite que estava naquele caldeirão. Aleluia! E João saiu ileso e leva aquele senhor de idade para um lugar chamado Pátimo, em uma ilha de 16 quilômetros de distância, de comprimento, 10 quilômetros de largura, ou seja, 10 mil metros de largura, 16 mil metros de comprimento. Ele fica naquela ilha com alguns soldados, que era chamado de, como que diz assim, pessoas que não cumpriram uma ordem lá, né, na corte, quando era o imperador Nero, né? Então, quando isso aconteceu, me fugiu da mente aqui agora, desculpa aqui. Quando isso aconteceu, não sei se não me fugiu da mente se é o Nero que estava lá, mas eu não me lembro agora. Aí o que acontece? Quando isso aconteceu, né, leva ele para lá com os prisioneiros que iam para lá, irmão, eles tinham uma questão. Se eles tivessem problema com o governo da época, esse governo da época, se tivesse problema, as pessoas eram levadas para a ilha de Pátimo, e nessa ilha, com certeza, muitos não voltavam para casa. E se voltasse para casa, eles voltavam como indigente, voltavam sem direito de terra, sem direito de família, sem direito de nada. Eles eram como indigentes. Então João, ele vai para essa ilha, ele vai como uma pessoa má, e lá, com certeza, ele não tinha direito de nada, tá entendendo? Só que ele sobrevive isso aí. Ele sobreviveu, e ali nessa ilha chamada Patmos, foi que Deus começa a falar para ele o livro da revelação, livro do Apocalipse. Esse livro é um livro muito interessante. Foi a última escrita de João. Então João escreveu Evangelho, João escreveu a primeira, segunda e terceira carta. E João escreve o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Meus irmãos, esse é um assunto muito interessante. É um assunto que chama a minha atenção. Um assunto que chama a sua atenção. Um assunto que com certeza sempre vai falar aos nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Como eu disse, hoje eu vou contar um pouco da história de João. Falar do João que escreveu o Evangelho. Do João que escreveu a primeira carta a uma senhora. Do João que escreveu a segunda carta. Do João que escreveu a sua terceira carta a um obreiro tão amado como Gaio. Do João
que vai para a ilha chamada Pátimo e lá recebe o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Esse João foi um camarada que andou com Jesus e teve muitas experiências, mas um camarada que deixou um legado para a igreja de Cristo Jesus na terra. Foi alguém, um instrumento usado por Deus. Escute para você entender. Tenho certeza que por mais que você escreva livros e livros, você não terá o prazer de reescrever a Bíblia. Por mais que você conte histórias e histórias, você não terá o prazer de reescrever a Bíblia ou de escrever mais uma porção da Bíblia. Por mais que você seja o camarada mais culto da vida, você nunca vai poder mais tocar nesse livro sagrado e dizer, vou acrescentar aqui algo nesse assunto. Não. Você pode escrever muitos livros e nunca mais vai fazer isso. Nunca mais vai tocar no livro sagrado, porque ele já foi escrito. Mas escute o que eu vou dizer para você. O mesmo Deus que estava com João é o mesmo Deus que está conosco. Você pode não mais escrever nem tocar nas páginas seletivas desse livro, mas você pode continuar uma história que João contou. Você pode contar a mesma história que João contou. Você pode pregar o mesmo evangelho que João pregou. Você pode fazer a mesma obra que João fez, que é não negar o nome de Cristo. João sabia de uma coisa: eu não negarei o nome do meu Senhor. Eu não vou deixar lamassaramas. Oh glória, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu me controlo porque eu estou numa rede social. Mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sou muito sincero, muito sincero. Eu não concordo muito com pessoas que fazem muitos showzinhos aqui em rede social, porque aqui tem crentes e não crentes. Tem quem acredita e quem não acredita. Então, desculpe, mas eu me controlo, porque a gente tem que ser muito sábio por isso, tá entendendo? Mas eu sinto a presença de Deus, e Deus está falando com pessoas aqui. Deus está falando com pessoas. Meus irmãos, na próxima quarta-feira, querendo Deus, escute, na próxima quarta-feira, querendo Deus, eu vou estar com vocês a partir das 9 horas, 9 e pouca, no máximo 9h20. Eu quero estar com vocês de novo. E eu vou começar a falar do livro da revelação. Eu queria que você entendesse, ou melhor dizendo, eu acho que eu não vou falar do livro da revelação. Eu vou melhorar esse negócio aqui. Só entenda isso, vou melhorar. Eu li o livro da revelação na primeira live que eu fiz e eu tive que cortar ela porque minha mãe ligou. E na segunda live eu só dei sequência. Nessa live que vocês estão vendo agora, a primeira não vai pro ar, essa vai continuar no ar. Eu li no livro da revelação. E essa agora eu só dei sequência e já tinha lido, tá bom? Então o que quer dizer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar e vou falar do Evangelho de João. Como eu já falei, comecei a história de João, eu falei o evangelho que ele escreveu, eu falei das cartas que ele escreveu e eu falei como depois para o Apocalipse. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do Evangelho de João. Vou começar no capítulo 1 e depois a gente vê até onde a gente vai, se a gente termina o Evangelho. Se a gente conseguir terminar o Evangelho de João, a gente entra nas cartas. Se a gente conseguir terminar as cartas, a gente entra no livro da revelação e assim a gente vai, tá entendendo? Vamos tentar fazer esse processo, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Pai, eu te louvo, te exalto. Te glorifico porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado pelos amigos, obrigado pelos companheiros, obrigado pelas pessoas que compartilham esse vídeo agora. Pai, muito obrigado por tudo. É a oração que eu lhe faço e te peço que abençoe, meu Pai, cada uma pessoa que pede oração. Te peço pela Aparecida que está pedindo oração. Te peço por todos agora. Em nome de Jesus.